Você já percebeu que, de repente, todo mundo começou a falar em inteligência artificial, chatbot, prompt, algoritmo? Será que a língua mudou mesmo? Será que essas coisas estão fazendo parte da nossa vida e nunca mais vão sair? Fala pra mim, o que você acha? Será que a inteligência artificial está mudando a nossa língua ou será que ela está aprendendo a usar a nossa? Se olharmos para a história, veremos que essa não é a primeira vez que uma tecnologia vai mudar a nossa forma de falar e a nossa forma de escrever. Durante milhares de anos, a humanidade viveu sem escrita. Tudo era transmitido oralmente. As pessoas sentavam-se embaixo de uma árvore, talvez, e alguém ia contando histórias, as histórias dos antepassados. Existe até uma tradição africana dos griotes. Os griotes eram os contadores de histórias. Eles sentavam com crianças embaixo de uma árvore, de um caule muito grande que chama-se baobá. Embaixo desse baobá, eles se sentavam e contavam várias histórias. A escrita surgiu há 5.000 anos e antes disso era desse jeito que as coisas eram tratadas. Era desse jeito e as informações eram passadas oralmente. Os primeiros registros da escrita são chamados de escrita cuneiforme. Foi desenvolvida na Mesopotâmia pelos sumérios, usada para registros administrativos, comerciais e literários, lá pelos anos de 3200 a.C. Os hieróglifos eram um sistema de escrita dos antigos egípcios, usado em monumentos, túmulos e papiros, com símbolos que representam sons e ideias. A data, 3100 a.C. aproximadamente. O alfabeto fenício foi criado pelos fenícios, é claro, um dos primeiros alfabetos verdadeiros formado por sinais que representam sons. A data, mais ou menos 1200 a.C. O alfabeto latino, derivado do alfabeto fenício pelos gregos e depois adaptado pelos romanos, é a base do nosso sistema de escrita atual. É o alfabeto do jeito que a gente conhece, a partir do século VII a.C. No século XV, Johannes Gutenberg inventou a imprensa dos tipos móveis. Desse modo, os livros ficaram mais baratos, houve a necessidade de uma padronização na escrita e o conhecimento ficou muito mais amplo, muito mais pessoas podiam ter acesso àquelas informações. Depois disso, vieram o telefone e o rádio. E a internet trouxe uma mudança muito maior que é o que nós temos hoje. E agora estamos vivendo uma nova era, que é a era da inteligência artificial. Mas como funciona uma IA? Você sabe dizer? Eu vou te explicar. Imagine como que o ChatGPT, que talvez seja a mais conhecida, sabe tudo o que a gente está pensando. Eles são treinados por padrões. As inteligências são alimentadas e os padrões de todas as perguntas que nós fazemos vão para esse banco de dados que ele já possui. Ele tem um banco de dados padrão que vai sendo aumentado, que vai sendo implementado e incrementado com tudo aquilo que a gente fala. É por isso que ele conhece, conforme você vai fazendo os diálogos crescentes, ele conhece os seus gostos, conhece muita coisa sobre você, sua profissão, do que você gosta, para onde você vai, se você viaja, se você não viaja, se você fica em casa, se você é professor como eu, ele sabe tudo. Então, vamos fazer como se fosse uma simulação. Se eu colocar a palavra bom, ele vai imaginar que você quer dizer bom dia, mas poderia ser bom trabalho. O que é que você mais usa? É bom dia ou é bom trabalho? Então, ele faz uma estatística de tudo aquilo que você pergunta com mais frequência e ele começa a identificar esse padrão. Esse padrão de repetição é que vai fazer com que ele seja tão inteligente, com que ele saiba tantas coisas. Ele une o que você alimentou para ele com o banco de dados que ele já possui. Então, quem aprende com quem? A gente aprende com a IA ou a IA aprende com a gente? É claro que a IA aprende com a gente, porque nós é que trazemos a informação o tempo todo para ela. Cada livro publicado, cada artigo, cada informação que ele busca vai se somando àquilo que você pergunta para que ele possa ter um banco de informações muito maior. Como é que eu sei disso? Foi a IA que me disse.
Mas não pense que é só por isso, né? A linguística e a ciência da computação estudam isso há muitos anos. E a IA somente faz com que ela reúna tudo para que você, que está pesquisando, tenha uma forma de pesquisar muito mais rápida, muito mais dinâmica do que as formas de pesquisa anteriores, de antes de existir a inteligência artificial. Mas a IA, ela vai estragar a nossa língua, ela está mudando a nossa língua, ela certamente está mudando a nossa vida. Por quê? Está criando novas profissões, novas palavras, novos tipos textuais e uma pesquisa muito mais abrangente do que aquela que a gente tinha há anos atrás. Então, basta que a gente não se deixe dominar por ela, basta que nós saibamos controlá-la para que ela seja útil, para que ela seja benéfica para a nossa vida. Porque você sabe, né, que a língua está sempre em movimento. Mas quem continua comandando a língua somos nós, os seres humanos. Começarmos a usar as palavras que nós buscamos, sim, nós podemos criar um novo vocabulário só feito de palavras trazidas pela inteligência artificial. Foi assim com a internet e ninguém teve medo disso. Ou pelo menos agora ninguém tem mais medo, né? Talvez naquela época, quando surgiu, as pessoas tenham ficado um pouco receosas. Mas vê, palavras como printar, deletar e outros neologismos e estrangeirismos que nós já vimos aqui no nosso canal, hoje são palavras comuns e são usadas sem nenhum receio. E por fazer parte do nosso cotidiano, ela também começa a influenciar os nossos textos. E nós devemos tomar cuidado para não perder as marcas de autoria de tudo aquilo que nós produzimos. Como linguistas hoje, vou sugerir dois nomes, David Crystal e Ferdinand de Saussure. David Crystal mostrou que toda grande inovação tecnológica transforma a língua, transforma a comunicação, sem que isso venha a estragá-la. É só um avanço, é só um progresso. No início do século XX, Ferdinand de Saussure já dizia que a língua é um fator social. Aqui, no Laboratório da Língua em Movimento, a gente estuda tudo isso. Vem para o nosso canal, comenta, curte, compartilha. Estamos também no TikTok e no Instagram. A língua muda e a gente te explica. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!